Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Doses de Consciência. E hoje eu estou aqui com mais um convidado. Nós vamos falar sobre saúde, sobre qualidade de vida, alimentação. Então, nada melhor do que poder receber o profissional Eduardo Klaas, que é de Caxias do Sul e vai poder se apresentar um pouquinho mais para nós. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Estou muito feliz em poder te receber aqui. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou de Caxias do Sul, sou de família de profissionais da saúde, né? Nós temos uma clínica em Caxias do Sul, que é o Centro de Saúde Integrativo Anupana, e lá a gente desenvolve um trabalho multiprofissional de visão integrativa, né? Eu hoje sou quem capitaneio esse trabalho, ou seja, eu estou à frente desse trabalho e de vários outros profissionais da área da saúde, de médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, e juntos lá desenvolvemos um trabalho de visão integrativa de saúde, que nada mais é focar na causa dos problemas. E eu, particularmente, como nutricionista, abordo tudo isso a partir das mudanças de estilo de vida e alimentação. Certo, e além de ser nutricionista, é naturopata, né? Justamente. Talvez muitas pessoas, assim como eu, não sabiam o que era naturopatia. Então, se você puder Claro, com explicar certeza. um pouquinho mais. Tu sabe que a naturopatia ela é uma visão de saúde, muito antes de ser uma especialização. Quando um profissional da área da saúde ele engloba uma série de formações dentro de medicina chinesa, homeopatia, fitoterapia, ele se denomina um naturopata, ou seja, com uma visão natural da saúde. Nos Estados Unidos ela já é uma formação reconhecida e lá já existe o médico naturopata, que é uma forma de realmente exercer medicina de uma forma natural e integrativa. Aqui no Brasil, a gente até dentro do nosso sistema de saúde pública, o SUS, nós temos várias áreas integrativas e da naturopatia, a naturologia, né, que é denominada formação do naturólogo, ela já é reconhecida no Brasil como uma profissão da área da saúde. Mas eu, como nutricionista, fui me especializando em várias áreas, dentre todas essas que eu te expliquei, e aí eu me denomino naturopata por essa visão que engloba todos esses conhecimentos. Ah, que legal. E faz quantos anos que você atende já, Eduardo? Eu já estou atendendo há 11 anos 11 na nossa anos. clínica, Nossa. justamente. E nesse período de 11 anos para cá, você percebe assim que as pessoas têm procurado mais a questão, certeza. sabe, de uma boa alimentação, qualidade de vida. É A gente notável tá, isso. sim, a gente está vivendo, principalmente agora, nos últimos 3 anos de pandemia, os nossos consultórios já eram muito acessados, muito procurados, mas nesses últimos 3 anos nem se fala, né? As pessoas realmente se deram conta de que elas precisam cuidar mais da saúde, elas precisam realmente tomar as rédeas do que realmente é ter saúde. Hoje, infelizmente, o nosso sistema está muito focado em falar que você não está doente, mas eu costumo dizer que a ausência de doença não significa saúde. A pessoa pode não estar doente, mas também não estar saudável. Então, nos últimos 11 anos que eu atendo, mas em específico os últimos 3 anos, a procura dessa visão que foca na causa, né, como eu falei no início, está sendo muito grande. As pessoas estão realmente se voltando porque o conhecimento ele está em todo lugar. As pessoas estão tendo acesso a essa visão de saúde que realmente mostra que perante uma agressão tão grande que a gente vê circulando no meio de nós, o que a gente precisa é estar saudável. O que mais conta, acima de todas as medidas de segurança, por exemplo, que a gente fala, é estar saudável. Então as pessoas estão realmente se voltando para isso e procurando cada vez mais a nossa visão de saúde. Não a gente em específico como profissional, mas a nossa visão do que realmente significa estar saudável e não só simplesmente não estar doente. Porque infelizmente muita gente levou sustos aí nessa pandemia, nesse último momento, né, de mundo de saúde, acreditando que estava bem, e quando acabou tendo contato, né, com o vírus, por exemplo, da Covid, acabou sucumbindo, né, acabou realmente tendo problemas sérios de saúde. Infelizmente, pessoas, né, que achavam que estavam bem e no final das contas não estavam, porque a visão da saúde hoje é olhar a doença e olhar a doença. Então o próprio check-up na hora da saúde é procurar a doença. E a gente, quando até faz as investigações de saúde com a visão da naturopatia, da nutrição, é entender como está o status de saúde. Então esse trabalho que a gente faz tem chamado cada vez mais atenção nesse sentido, né? Então as pessoas estão vindo cada vez mais. Sim, porque é diferente, né, do convencional, Justamente, digamos assim. justamente. Legal. E o que você percebe, Eduardo, que, digamos assim, são os maiores erros que as pessoas cometem quanto a essa qualidade de vida ou a propriamente alimentação? Perfeito. Tem como Claro. fazer um panorama assim Com disso? certeza. A gente pode ficar falando aqui por horas sobre isso, né? Mas se a gente fosse falar o básico, e acho que é um gancho importante, né? O básico funciona. As pessoas muitas vezes menosprezam
o básico, né? Que a gente já vem pedindo há muito tempo para as pessoas, que é melhorar o estilo de vida como um todo, né? Se eu fosse falar de alguns pilares, e eu falo isso hoje muito no meu consultório, é o sono. Né? As pessoas estão negociando o sono delas com afazeres do dia a dia, com o trabalho, e eu costumo dizer que nesse caso, e em todos os casos, o sono é inegociável. Eu costumo dizer que não tem nada que você faça à noite que você não possa fazer de manhã. As horas do relógio são as mesmas. Então, se você não negocia o teu sono, dorme nos horários corretos, você vai ter acesso a muito mais disposição, melhora dos teus índices de saúde, até de vitaminas e minerais, e por que não, até a nossa recuperação do sistema imunológico, sistema digestivo, intestino, que eu falo muito, ele depende muito do sono. É um pilar extremamente importante. Alimentação. A gente tem que diminuir os alimentos industrializados urgentemente. Eu estava hoje falando com um colega sobre isso. Em detrimento de emagrecer, por exemplo, tem muitas pessoas usando uma série de alimentos industrializados, zero caloria, achando que aquilo, né, vai trazer um benefício para a saúde dela. Ela até emagrece, mas depois ela começa a desenvolver processos de doença que ela nem imaginava poder ter pelo contato excessivo com esses alimentos. Então, é o desembale menos e descasque mais. Eu falo muito sobre isso, né? Não é simplesmente contar calorias na dieta. A gente é muito mais do que uma calculadora de comida. Nós temos que realmente ter entendimento do que é um alimento íntegro e saudável de verdade que nutre o corpo. Se alimentar muito antes de pensar em comer. Sim. São atos totalmente diferentes, né? E por que não falar da água? Pois é, uma coisa tão básica, mas que eu acho que é um dos grandes erros, né? Nossa. Que, aliás, até eu cometo, assim, quando eu vejo, nossa, eu não tomei tanta água hoje. Justamente. Então, tem que ser eu escuto no consultório mas eu não tenho sede. Né? Quando a pessoa tem sede, é porque ela já está desidratada. Ela já está passando ali por um processo, ela não pode chegar a ter sede. Né? Então, infelizmente, as pessoas estão deixando de lado hábitos tão importantes e que eu vejo no consultório, pessoas, por exemplo, que me procuram muito com enxaqueca. Metade eu resolvo com água. Olha que interessante. Né? E as pessoas hoje estão fazendo aparatos robustos de acompanhamento clínico, que eu não estou dizendo que não é necessário fazer lá um exame, às vezes uma ressonância e tal, e quando vê ela não encontra nada. E ela tá com aquela enxaqueca, que a gente ajusta o consumo de água, que muita gente pensa que é aqueles 2 litros. Pois é. Né? E não é. Para muita gente que tá pesando aí 80 quilos, por exemplo, já chega a quase 3 litros de água a necessidade diária. E como é que a gente faz A gente faz um cálculo. Basicamente, não é exatamente o mesmo cálculo para todo mundo, mas uma média é de 40 ml de água por quilo de peso ao dia. 40 ml. Você pega 40 vezes o peso e você vai ter a quantidade de água que você pode tomar. Se você ajusta esses 3 pilares de sono, alimentação e água, é natural, por exemplo, a vontade de fazer mais exercício. Sim. A gente fica se cobrando tanto para se mexer, para fazer atividade física, e não entende que isso depende de uma resiliência que a gente precisa ter no nosso organismo, e estando mais saudável, o corpo vai pedir. Só que quando a gente está meio bagunçado metabolicamente falando, não está atendendo esses pequenos hábitos, o corpo ele perde a direção e ele para de pedir coisas que são boas para ele e tenta se adaptar àquilo que está acontecendo de errado. O corpo é altamente adaptável, infelizmente e felizmente. Felizmente porque tu em um primeiro momento não adoece, mas infelizmente porque tu perde a direção de como seguir hábitos saudáveis de uma forma muito mais fácil e prática do que ficar lá, eu tenho que fazer, simplesmente se cobrando, e quando não faz, se cobrando mais ainda. Tem que entender que a resiliência da saúde, ela vem dessa construção e depois tudo fica mais prático e fácil para se cuidar. Ou seja, então a fórmula bem básica, esses 3 pilares, o sono, a alimentação e o terceiro? E a água. A água, né? Que é o porque tudo isso vai vir de encontro, básico. Vai vir de encontro a primeiro nutrir o nosso intestino. Então, quando o nosso intestino está bem nutrido, você aumenta a produção de serotonina. Então, o teu bem-estar aumenta naturalmente. E o teu bem-estar aumentando, tu já vai começar a enxergar coisas que tu normalmente não enxerga. Certo. Vai começar a enxergar acessos a ferramentas de saúde que tu não enxerga, que tu não sente a necessidade de fazer. E claro que a gente tem que lembrar que as pessoas não têm que fazer tudo só porque gostam ou porque têm vontade, tem que fazer porque precisa. Né? Sim. Eu costumo dizer que 90% do que eu tenho hoje, eu não conquistei porque eu tinha vontade ou porque eu queria ou gostava de fazer, era porque eu precisava fazer. Mas o resultado de tudo isso não tem comparação com a gente estar se preocupando com doenças depois. E depois a gente acaba até gostando, né? Eu dei o exemplo aqui aquele dia que eu fiz a entrevista com o Marcelo, da salada. Eu não comia salada nenhuma. Só que eu sabia que eu precisava. Com certeza. E aí no início é aquela coisa meio que obrigada, assim, mas aí depois, nossa, eu passei a gostar de comer salada. Perfeito. Então a gente vai inserindo, né? O novos corpo hábitos. se adapta.
Isso o corpo aí. se adapta, quando você ensina, ele se adapta. Legal. E quanto à questão do sono, até você falou que é bem importante, eu vejo até por mim, né? Se eu não Sim. durmo bem, eu fico de mau humor, não Com fico certeza. legal, então eu Com tenho que ter, certeza. pelo menos umas 7 a 8 horas de sono. Existe, assim, Sim. uma média que é considerada boa para todo mundo? Depende muito da faixa etária, mas vamos falar dos adultos jovens, como eu e você, né? Mas assim, 7 a 8 horas por noite, mas dentro de um horário também. A gente pensa que é só a quantidade de horas, mas a gente está vendo que o horário conta muito por causa de toda a liberação de hormônios e neurotransmissores que estão ligados com o sono. Então a gente tem picos de hormônios do sono às 10 da noite. Então, as horas antes da meia-noite contam mais que as horas depois da meia-noite. Isso é bem importante. Uma pessoa pode dormir da meia-noite às 8 e das 10 às 6. Ambas janelas de sono, 8 horas. Só que a das 10 às 6 a pessoa vai ter muito mais disposição porque ela pegou uma janela hormonal muito mais favorável para o repouso e para atingir o sono REM, que é o sono profundo, né? Então ali você tem, digamos assim, isso já é uma dica, né, para as pessoas entenderem o quanto isso é importante, não só pensar nas horas, e sim no horário. É muito, muito importante mesmo. Eu até convido as pessoas a fazer um teste de dormir da meia-noite às 8 e depois das 10 às 6. A diferença na disposição delas vai ser diferente. Claro, testar isso, né, se também, mantendo. porque senão com uma certeza. noite eu vou ver. Não. Normalmente não. eu pegar uma semana, fazer uns dias de teste. Interessante. Isso é bem importante. E tem muita gente que gosta de dormir tarde, né? Com certeza, mesmo atingindo as horas necessárias, né? Acaba tendo essa preferência por hábitos noturnos. A gente até já conversa sobre isso, eu falo inclusive com o Marcelo, que já entrevistou, né? Que é um grande neurologista da nossa região. Ele fala dos perfis, né? Das pessoas que têm tendência maior por um hábito noturno do que outras que têm tendência para um hábito diurno. Isso realmente existe. Eu sou uma pessoa que tenho tendência para hábito noturno, mas eu me sinto muito melhor, mesmo assim, dormindo numa janela mais favorável a nível de hormônios e neurotransmissores. Para mim faz muito mais sentido para minha saúde, para minha disposição. E eu costumo dizer que quando tu dorme nesses horários e começa o dia com um movimento, se possível, e um bom café da manhã rico em proteínas boas, ao longo do restante do dia, as coisas meio que vão se encaixando mais facilmente. Quando tu começa bem o dia, nesse sentido, porque teu dia começa no teu sono, não quando tu acorda. O teu dia começa no teu sono. O teu dia vai depender do teu sono, você mesmo falou, né? Se eu não durmo bem, eu tô irritado, eu tô mal-humorado, eu já não tomo as melhores decisões, né? Então eu preciso repousar. Então ali no repouso que começa o meu dia. Aí eu começo o dia com movimento, que eu acho super importante, começar o dia com movimento. Inclusive, áreas milenares da medicina chinesa também trazem essa relação de começar o dia com movimento. Movimento, no caso, é atividade física, justamente. Caminhada, atividade de força, o que a pessoa tiver disponível e prático de se fazer. Não dá para ficar complicando muito isso, porque daí a pessoa acaba não fazendo. Isso para quem está começando, óbvio. Para quem já está fazendo, realmente pode escolher o que mais sente interesse de fazer. E depois um café da manhã rico em proteínas. Porque daí tu já ajusta todos os teus sensores de saciedade para o restante do dia. Fica mais fácil não sair tanto de um plano alimentar saudável ao longo do dia se você começou bem com o café da manhã. Porque ele te programou. Infelizmente na nossa região, tu sabe, né? O café da manhã é pão. Pois é. É café com leite adoçado com açúcar. E geleias, melado. Tudo muito bonito na cultura nossa, né? Mas que no final das contas tem um baixo índice de ingestão de proteínas. E isso faz com que logo depois tu já tenha rebotes de vontade de comer, principalmente doces. E aí ao longo do dia fica difícil de segurar. Agora, quando tu começa o dia com pelo menos 20 a 30 gramas de proteína numa refeição, nossa, você faz toda a diferença. Eu digo que, eu brinco no consultório, que as melancias se ajeitam lá atrás quando tu faz um básico bem feito aqui na frente. E proteína de manhã seria o quê? Ovo? A proteína que você quiser. Não teria distinção, mas eu acho os ovos muito práticos, né? Prático. É prático, é algo fácil de preparar e apetece mais pela manhã. Normalmente né? A gente tá sempre correndo, né? Sim. A coisa tem que ser prática, tem que senão ser prático. se sabota, né? Mas tu sabe que tem pacientes meus que descongelam a janta de manhã e comem comida. Comida mesmo, arroz, feijão, carne, comem. E eu não vejo por que não, sabe? Se tu se adaptou a isso, não vejo por que não. O problema é a gente enxergar que tem que ter o café, ou que um café com pão, ele é menos calórico ou mais saudável do que uma refeição com arroz e feijão e um bife e uma salada, porque não é. Às vezes até a nível de calorias é menor a quantidade de calorias de uma refeição dessas do que um café no final da tarde ali, achando que eu como pouco no final da tarde. Parece só, né? Justamente. Mas isso fica mais fácil quando tu ajusta de manhã. Sim. Nossa, na minha prática clínica eu vejo isso claro como a água. Assim.
E tem gente que nem toma café da manhã, né? Que não... Problemão. E aí acaba compensando mais à noite, né? Com Janta certeza. muito mais de noite. O que eu vejo aqui na nossa região, na minha prática clínica, e claro, não só na nossa região, porque eu atendo o Brasil inteiro online, ontem mesmo atendi Portugal, né? É um padrão. As pessoas que de manhã não comem, de noite Vão compensar. compensam muito. E acabam, além de tudo isso, jantando tarde, o que volta a atrapalhar o sono. Então você entra num ciclo que você não resolve, Aí acorda cansado, acorda irritado, tá o cortisol muito alto, às vezes até por muitas vezes bloqueia o apetite, que é o hormônio do estresse, e você acorda de manhã, eu não tenho fome de manhã, eu vou comer só no almoço. Então você fica com uma janela enorme sem se alimentar, comeu mal de noite, quando chegar o almoço e o jantar você vai ter dificuldade de segurar uma boa refeição ali, um bom padrão de refeição. Pois é, então fica a dica aí, pessoal. Com certeza, com certeza. Outra dúvida aqui, Eduardo, que eu teria é em relação às intolerâncias, né, alimentares que hoje em dia... Eu, por exemplo, tenho intolerância a glúten, a lactose, né? Então, eu não sei se no passado era assim, isso é por conta dos alimentos industrializados. A gente tem muito para falar sobre isso. Se tu me deixar, nossa senhora, Mas muito um panorama mais geral. O panorama geral é o seguinte: a gente vem enfraquecendo o nosso organismo à medida que as gerações estão chegando. Tá? Então a gente escuta muito assim, mas o meu avô lá atrás não tinha essas coisas, né? Você estava falando, agora está acontecendo mais. Mas lá atrás, infelizmente, os hábitos dele, com excessos desses grupos alimentares, trouxeram uma geração mais frágil depois. E essa geração está com dificuldade de tolerar esses alimentos justamente por esse contexto. E também existe a questão da desbiose intestinal. Isso é muito importante, porque a desbiose intestinal, que é o desequilíbrio de todo esse ecossistema que nós temos aqui, pode gerar intolerâncias alimentares. Pode gerar processos de dificuldade de digerir alimento, mesmo que você não tenha, inclusive, genética para isso. Por exemplo, eu fiz um teste genético em mim, eu tenho 50% de chance de ter doença celíaca na minha genética. E hoje eu não tenho doença celíaca, eu não sou celíaco. Então eu tenho hoje uma digestão que adapta muito bem ao glúten quando eu vou consumir ele e não tenho qualquer problema com isso. Mas se eu não tiver bons hábitos, se tiver dificuldade de cuidar do meu intestino, eu vou desenvolver uma doença celíaca com certeza em breve por causa do meu estilo de vida, da minha alimentação e principalmente por causa do meu intestino. Isso, eu ia até te perguntar, que eu sei que você fala muito sobre o intestino, né? Sim, bastante. E foi através de ti, de alguns posts, enfim, que eu fui vendo a importância do quanto o nosso intestino determina muitas coisas que eu acredito que as pessoas também não saibam. Com certeza. Então eu acho bem importante você falar sobre isso. Claro, segundo cérebro, né? Eu acho que o que mais a gente tem ouvido falar na mídia e grandes centros de pesquisa mundial estão trazendo a importância do intestino como um regulador de emoções, como um regulador e um pivô no tratamento da depressão, da bipolaridade. Por quê? Porque ele produz 90% da serotonina. Eu falei sobre isso antes, né? Mas ele também produz dopamina, ácido gama-aminobutírico, que é um regulador de humor fantástico, e a gente não tem como não ter o intestino a nosso favor. Se ele não está a teu favor, eu costumo dizer que o probleminha vira problemão. Às vezes as pessoas falam, nossa, como é que eu não consigo resolver essas coisas? Muitas vezes não está produzindo bons neurotransmissores lá no intestino. A importância dele a nível neurológico é gigante. Tem estudos muito recentes relacionando alergias de pele e rinite e sinusite, que são coisas que na nossa região aqui, todo mundo só trabalha essa questão do clima, do tempo, da troca de temperatura, mas não é só isso. Né? Relacionando o intestino com processos de imunidade, com os processos alérgicos, com o sistema neurológico, tem vários eixos que o intestino se conecta. E infelizmente ele sempre foi reduzido a um tubo, né? Uma tubulação onde passa alimentos processados e cocô. Mas na verdade ele tem neurônio, ele tem células endocrinológicas, ou seja, o intestino produz hormônio, produz neurotransmissores e faz comunicação neuronal, neurológica. Tanto é que muitas enxaquecas vêm daqui de baixo. Né? Muita indisposição vem daqui de baixo. A absorção de muitas vitaminas e minerais que têm relação com a nossa memória, com a nossa produtividade, acontecem se o intestino estiver bom. Se não estiver bom, você pode estar comendo alimentos ricos, por exemplo, em B12, que acontece muito hoje, e a B12 está baixa lá no exame de sangue.
por causa que o intestino não está Não regulado. tá funcionando direito. Aí você está colocando para dentro o alimento esperando que, eu vou comer ovos, eu vou comer proteína animal para ter B12. Aí eu pego um carnívoro no meu consultório, peço a B12 e tá baixa. Por quê? Desbiose intestinal. Não é só a falta do nutriente. Muito, muito interessante isso. Muito, Nossa. sim. E assim, existem sintomas ou sensações? Como que a gente consegue perceber que o nosso intestino talvez não está funcionando bem? Bom, como tu viu, a gente sabe que existem várias relações, né? Tem sintomas in loco, por exemplo, estufamento, né? Gases, borborigmos, que é aquela ronqueira na barriga, né? Que se fala. A constipação, que é o intestino trancado, mas também a diarreia. Isso, sintomas aqui, na região. Sim. Agora, dor de cabeça. Sim, que daí as pessoas normalmente não relacionam. Não relacionam. Né, alergia, né? Então, hiperatividade, insônia, porque a serotonina que o intestino produz é precursora de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, existe uma relação muito grande dele com uma série de aspectos, é um universo de possibilidades, e que um profissional bem treinado que estuda isso vai entender e vai conseguir direcionar as pessoas para as necessidades que elas estão enfrentando na saúde dela. Mas se não entender de intestino, todas as áreas, infelizmente, podem deixar a desejar nos cuidados da saúde. Olha a importância que ele tem hoje, por exemplo, para um endocrinologista, para um psiquiatra, tratar também o intestino quando a pessoa tem um problema hormonal ou um problema neurológico, né? Então tem que ter essa visão, porque é ali que você realmente completa a base de tratamento de vários problemas de saúde, não resumindo somente a estrutura fundamental. Por exemplo, eu estou com um problema na minha cabeça, então é só a cabeça, o resto não. A gente está loteando o corpo, né? Sim. O corpo ele não pode ser loteado porque ele é um mecanismo integrado e que tudo tem uma relação. E por isso é que é muito importante a tua visão, né? Essa visão integrativa, porque Com realmente certeza. não só separar. Não. Que às vezes tudo tem conexões, É importante, né? você Sim. ter um especialista quando você está tratando uma doença, com certeza. Mas se não tiver essa integralidade de conceitos, provavelmente você vai tratar parcialmente ou somente os sintomas daquele problema e não a causa. Certo. E uma coisa que eu achei bem interessante também, que você fala é em relação ao nosso cocô, né? Sim. Que a gente consegue perceber como está o nosso intestino, o formato, explica como é que funciona. Muito isso. importante. Que bom que tu trouxe esse gancho, porque a gente tem várias ferramentas de analisar a nossa própria saúde sem depender de todo o aparato, né, que a gente tem à disposição hoje, que claro é muito importante. O cocô, ele é um marcador de saúde. E o cocô ele tem que ter um formato específico, tá? Que eu falo que é o cocô bananinha, cobrinha, salsichinha. Quando ele está diferente disso, ele já está indicando algum desequilíbrio. Basicamente a gente tem a escala de Bristol, que é uma escala de cocô, que é uma escala que mostra vários formatos de cocô e o significado daquilo para a tua saúde. Quando o cocô está mais ressecado, está faltando água. Então aquela pessoa que está assistindo Bem a gente... simples, né? de avaliar. que Então tá já podem começar a avaliar, né? Na hora. Eu sempre costumo dizer, dá tchau pro cocô. Dá tchau. Não sai dando descarga sem olhar o que você fez ali, porque é importante. E aquele cocô de ovelhinha, aquele cocô de bolinha, falta água. Agora, quando ele começa a amolecer, a despedaçar, a não formar bem, você pode estar enfrentando uma intolerância alimentar, uma síndrome inflamatória intestinal que precisa ser investigada. Que pode estar relacionado com uma série de outros problemas em cadeia, né, que a pessoa vive. Pois é, então a gente consegue ter essa análise em casa mesmo, né? Nossa. Sem precisar muitas vezes ir até o médico. Então dá pra ter uma noção já, Dá gente. sim, né? dá sim. Avaliar todos os dias. E até a questão de quantas vezes, Eduardo, é importante a gente fazer Ótimo. uma vez, duas, ou dá pra passar dias, como é que Não. Infelizmente, hoje muitos profissionais eles normalizam o não fazer cocô todo dia. E isso não é verdade. Tem que fazer cocô todos os dias, sem exceção. Pelo menos uma vez. O ideal, 2 vezes. É difícil, né? Quando todo mundo que deve estar aí assistindo a gente deve estar pensando, nossa, 2 vezes ao dia. Sim, para uma pessoa que é saudável, que atende a sua ingestão de água, como a gente comentou antes, que atende a ingestão de fibras na dieta, ela tem que atingir pelo menos uma evacuação por dia do intestino naquele formato. Isso vai mostrar que ela vai estar com o intestino super resiliente e que se ela estiver enfrentando problemas de saúde, ela pode, não é descartar ele, mas é entender que ela vai ter que focar naquele problema mesmo, naquela situação com o profissional que atende ela, né? Tá aí mais uma dica para ser avaliada, né? Com certeza. A frequência, o formato e os desequilíbrios em loco. Azia, Os refluxo, desconfortos, gases, estufamento. E uma dica importante é que a partir dos 40 anos, a gente começa a ter um decréscimo da nossa atividade digestiva. Nós começamos a perder a acidez no nosso estômago, ou seja,
poder de digestão. Eu vou digerir com mais dificuldade. Então acontece muito das pessoas acima dos 40, 50 anos começarem a ter menos vontade de comer proteína, porque não querem digerir aquilo, é um alimento que é mais difícil de digestão, comerem mais carboidrato e dificultar ainda mais todo o funcionamento gastrointestinal. Né? Então tem que ficar atento a vários sinais para estar sempre ligado e deixando esse órgão sempre reguladinho. Não é difícil, mas tem que ficar atento. Infelizmente hoje está todo mundo só focando só no sintoma, e não olha essa base tão importante para a saúde que pode resolver muitos problemas sem que a pessoa tenha que ficar girando para lá e para cá procurando soluções, né, de sintomas. Sim. E o mais incrível é essas 3 dicas, né, que você falou, coisas tão básicas, mas que a gente muitas vezes não coloca em prática. Então, já a partir desse programa, comecem, né, a colocar em prática o sono, a água, alimentação, ter esse cuidado, avaliar o cocô. Então, olha quantas dicas, né, que dá para já sair daqui com certeza. E observando. Com certeza. E dores físicas, Eduardo, tipo, sei lá, dor no joelho, tem relação também com a alimentação? Com certeza. A gente hoje vive muitos quadros inflamatórios, né? A gente muitas pessoas devem ter ouvido já, mas ainda assim para outros tantos é uma novidade, a inflamação crônica subclínica, que é uma inflamação que a gente tem dentro de nós, mas que não é detectável nos exames convencionais. Ela não aparece nos exames se você estaria relacionando ela hoje com o estilo de vida, com a alimentação, de novo com o intestino. Tem um estudo muito recente, quer dizer, não é nem tão recente, é de 2017, mas ele relacionou a artrite reumatoide e a fibromialgia com o intestino e o estilo de vida. Por quê? Porque quando você está com essa desbiose, com essa bagunça, digamos assim, aqui dentro, você faz com que o teu sistema imunológico via intestino se inflame e ataque o próprio corpo. E isso gera processos inflamatórios em articulações, primeiro pequenas e depois maiores. Começa sempre pelas menores. Então aquela pessoa que já começou com as dores nos dedos, pode estar relacionando isso também a uma questão genética, mas se não tratar a base do estilo de vida e intestino, a dor tende a não cessar completamente. Começa tomando um remédio para dor, depois passa para 2 e para 3, porque está focada somente no sintoma. Essa base de dor é super importante em relação a toda essa questão de intestino, microbiota. Os estudos estão saindo e a gente está realmente podendo ter um aliado poderoso para tratar essas questões. Eu costumo melhorar muitas dores, quadros de fibromialgia no meu consultório com essa visão de intestino e dor. Ah, que bacana. Sim. E uma das coisas que eu ouço, até na minha própria família, a nossa volta, assim, se eu vim numa família que é, sei lá, a mãe, o pai tem diabetes, então eu fico com aquela, eu também vou ter diabetes, a pessoa sempre tem esse receio, né? Sim. Ou muitas vezes realmente acaba desencadeando. Mas aí eu te ouvi falar que nós não somos refém, né? Tem a epigenética que tem como alterar tudo isso, né? Não tem que ser refém do quadro familiar ali, do que está acontecendo, as doenças. De maneira nenhuma. Eu acabei de citar o meu exemplo, né? Que eu tenho chance de ser celíaco e não sou, né? Eu tenho 7 genes de obesidade, né? E eu tenho obesos na minha família? Tenho. Eu tenho diabéticos na minha família? Tenho. Mas a relevância genética disso é de no máximo 10%. O nosso colega, o próprio Marcelo, estava falando ontem sobre Alzheimer. E ele falou também, genética no máximo 10%, 90% é estilo de vida, não importando que você tenha uma pessoa na tua família com aquela condição. Porque além de compartilhar a genética, a gente acaba compartilhando hábitos. Sim, estilo de vida, Estilo de vida. Então, o pai teve, o filho teve. Sim, porque o pai e o filho faziam exatamente as mesmas escolhas alimentares, o mesmo estilo de vida que levava para aquele problema. Mas as pessoas podem hoje, a partir de hoje, já quebrar esse ciclo na vida delas. Mesmo que tenha uma doença afligindo a família, não quer dizer que ela vai desenvolver aquilo. Né? É muito difícil, porque tem a epigenética, que é justamente o fator ambiental, o estilo de vida, o gerenciamento de emoções. A gente sabe muito bem que as emoções, quando negativas, aumentam a produção de radical livre. E o radical livre é o pró-câncer, é o pró-doença degenerativa. Então, quando você gerencia tudo isso, é muito difícil você expressar uma genética familiar, mesmo que você tenha ali na família um problema. Muito difícil. E a gente já vê vários casos de pessoas que, por exemplo, também, como você falou, desenvolvem doenças familiares, mas também tem aquela que é a primeira, né?
Você escuta, mas não tinha câncer na minha família, eu fui o primeiro a ter. Fui o primeiro a ter. Né? Por quê, né? Por quê? Porque você desenvolveu, infelizmente, aquilo dentro de você em virtude de todas as suas escolhas e estilo de vida. Então a genética hoje ela tem uma relevância, por incrível que pareça, não tão grande como as pessoas pensam que tem. O estilo de vida é 90% mais relevante do que a própria genética. E até muitas vezes acaba sendo uma desculpa também, né? Meu pai teve, eu também tenho. Justamente. Então, se conforma. É genético. Justamente. E não é por aí, né? Não é por e aí essa pauta vem dos consultórios. Muitos profissionais da área da saúde hoje falam para os pacientes, tu vê, teu pai tem, tu também tem, então é isso, eu não tenho muito o que fazer por você. Né? E na verdade você tem muito o que fazer por uma pessoa, porque é natural que aquela pessoa está no começo daquela condição. E a gente pode sim aplicar via estilo de vida, via tratamento natural, uma remissão muito grande de problemas de saúde crônicos e degenerativos, associado, claro, aos meios convencionais de tratamento. Né? Ninguém é dono da verdade absoluta. A gente está falando aqui numa saúde integrativa, que integra, não que separa. Infelizmente, muitas pessoas têm essa visão de que uma coisa é melhor que a outra. Não existe isso. Se eu, por exemplo, hoje tenho uma infecção respiratória, coisa que eu quase nunca tenho, eu quero ter um plantão médico à disposição para me tratar daquele episódio. Agora, se eu estou indo no plantão médico a cada mês, é porque alguma coisa não está legal e lá eles não têm obrigação nenhuma de resolver isso. Você tem que procurar uma visão de saúde arrojada para corroborar com você, para que você não fique acessando aquele serviço toda hora. Porque está mostrando que você não está bem. Então, mas é que lá só me dão antibiótico. Sim, isso é feito para isso. Que bom que tem aquilo lá para te dar um antibiótico quando tu precisa. Mas você tem que ter um entendimento de saúde que te leve para um lugar melhor e que você sofra menos essas condições. Sim, não ficar resolvendo só algo pontual ali, porque não... Apagando incêndio. Apagando incêndio, né? Não vai na raiz, né? Não vai e de incêndio em incêndio você não tem mais nada daqui a pouco, né? Mesmo apagando. Isso aí. Eduardo, tem 3 perguntinhas aqui, Fica só para a gente já encerrar. Acho que vai ser rapidinho. Uma das pessoas me perguntou assim, como abrir o apetite? Em pouco tempo, assim, ela começou a ficar sem fome. Sem fome. Sem vontade de comer. Perfeito. E ela tá forçando isso, ela não entende o porquê. Olha, tem uma série de fatores que pode estar envolvido com isso. Desde uma alta exposição a estresse, um grande trauma. Né, você falou isso. Um grande trauma emocional. E também a dificuldades digestivas. Eu tenho, como eu te falei antes, depois de uma certa faixa etária, a gente tem dificuldade de se alimentar bem porque o estômago não digere bem. Então muitas pessoas já começam a comer menos, a ter menos fome, porque o sistema não está apto a processar a comida. Então o apetite cai. Isso acontece bastante. E se você associar isso a uma questão emocional, tá aí o problema. Então tem que ter acesso a resolver as questões emocionais e também acesso a resolver o déficit de digestão que a gente tem. E aí o teu corpo vai pedir o alimento, ele vai pedir o alimento que ele precisa. Legal, ótimo. Outra pergunta, desde sempre tenho enxaquecas, o que fazer? Olha, é uma das coisas que eu mais trato. Eu brinco que eu não queria ter que gostar, mas eu adoro tratar a enxaqueca. É uma condição que raramente o problema está aqui. Por mais que seja aqui que dói, raramente a causa da enxaqueca está na cabeça. Eu sempre começo pelo sistema digestivo. Ou fígado, ou estômago, ou intestino. Um desses 3 está guardando a base do problema de enxaqueca. E mesmo que ela seja, por exemplo, no período menstrual, que muitas mulheres têm, mas também estaria relacionado com esse sistema. Não é porque ela só aparece ali que tem relação só com o período menstrual, por exemplo. Mas é no período menstrual que a mulher se fragiliza mais. E aí é ali que todas as coisas oportunistas vão aparecer, mesmo vindo de outro sistema, a causa estando em outro lugar. Então eu sempre começo a tratar qualquer enxaqueca pela alimentação e por melhorar esses órgãos do sistema. Interessante isso, porque, por exemplo, no meu caso, eu tenho um dia antes de enxaqueca, mas isso é considerado normal? A gente não pode mais normalizar nenhum desconforto. Né? A gente infelizmente foi ensinado a normalizar desconfortos. É normal ter uma dor de cabeça no período pré-menstrual. É normal dormir mal 2 vezes por semana. É normal ter fadiga no final da tarde, porque não é normal. Nada disso é normal. Tudo que é desconforto, então, não é normal. Não, a gente foi feito para viver em alta performance de saúde. Infelizmente, poucas pessoas estão tendo acesso a isso e muitos profissionais estão normalizando sintomas desagradáveis. Tá? Então, aquela dor de cabeça, ela esconde alguma coisa por trás dela que tem que ser investigada. Opa. E é possível solucionar. Tudo. Com certeza. Que ótimo. Vamos investigar. Com certeza, vamos lá.
a última pergunta. Bora. Meu estômago parece sempre estar inchado, o que fazer? Primeira questão é o que a gente chama de hipocloridria. O estômago que incha é o estômago que você colocou comida para dentro dele e ele não está conseguindo processar. Ele não está conseguindo digerir, então está faltando ácido. Normalmente a pessoa que tem muito ácido, ela digere a comida, mesmo tendo aquele sintoma de acidez, ela digere e a comida vai embora. Então ela não tende a ter aquele estufamento. Quando a pessoa estufou é porque ela está fermentando a comida. Ela está produzindo gases e ela está aumentando a quantidade de bactérias fermentativas no estômago e no intestino dela. Então a primeira coisa a fazer é ativar as funções digestivas. Tem uma dica aqui que é a dica de ouro que eu amo. Vinagre de maçã orgânico. A nossa região é privilegiada aqui na Serra Gaúcha. Tem vários produtores maravilhosos. É pegar 2, 3 colherinhas de sopa e tomar antes daquela refeição de almoço e janta, que são as refeições de maior volume. Você vai estimular a tua digestão e você vai ter uma melhora absurda desse estufamento, desses gases que estão ali distendendo o abdômen, distendendo o sistema digestório como um todo. Olha, que bacana, que show de bola. Maravilha. O pessoal vai gostar Com certeza. com todas essas dicas. Eduardo, eu sei que você tem vários cursos, tem programas também, né? Imagina, conheço ele também através do meu fluxo, né? Isso, Nós somos parceiros ali. Isso. E eu queria que você dissesse pro pessoal agora onde eles te encontram, Com suas certeza. redes sociais. Vamos lá. Você atende online também, não só presencial, né? Sim. Bom, para quem quer conhecer o meu trabalho, quer acessar o meu conhecimento, o primeiro local é minha rede social, né? Porque lá é de graça. Então acessa lá no Instagram, @educlass, CLAAS. Vamos colocar aqui na tela para facilitar para as pessoas. E também o meu consultório, a minha clínica, que é em Caxias do Sul, mas que eu atendo presencial e online. Dentro do meu Instagram você vai ter acesso ao meu direct, me manda uma mensagem se você quer acessar o meu trabalho e lá você pode marcar sua consulta sem problema nenhum. Só que a minha agenda hoje está com uma espera de 3 a 4 meses. Por isso, junto com o meu fluxo, que você conhece, que a gente trabalha junto lá, eu desenvolvi um programa de modulação intestinal com foco em emagrecimento e melhora do estilo de vida. Esse programa é acesso imediato a todas as aulas por um valor super abaixo do mercado. É só clicar no link da minha bio no meu Instagram e começar agora a mudar o estilo de vida e melhorar todos esses processos que eu falei que podem te levar para um outro momento na tua saúde. Todos esses canais são os canais para me acessar e achar o meu conteúdo e o meu trabalho. Joia, Eduardo. Nossa, é um enorme prazer te Da mesma receber forma. aqui. Te agradeço imensamente, né, Maravilha. pela tua disponibilidade. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada Não, aí, mas né? aqui é um prazer. Ajudando centenas, milhares de pessoas Graças e a que Deus. possa continuar cada vez mais. Com certeza. Muito obrigada Espero mesmo. poder voltar. Vai, então, vamos fazer a parte 2. Combinado. Ok, então.